pessoal, aqui é o Guilherme Rodrigues, professor de literatura do Colégio Prisma, e vim aqui falar com vocês um pouco sobre os livros da terceira etapa do país. Como é do conhecimento de todos vocês, nesse ano, na terceira etapa do país, a Unimontes ela não está adotando uma linha temática específica. Na verdade, tratam-se de obras que reúnem textos curtos, desde a narrativa, no caso de Tremor de Terra, um livro de contos, e os livros de crônicas, A Casa das Palavras, da Marina Colaçante, O Melhor da Crônica Brasileira, e poesia, que é o Sinestesia versus Vida, do escritor moçclarense Edson Andrade, e a exceção, obviamente, é o filme do Michael Radford, o filme O Carteiro e o Poeta. Então, na verdade, em suma, não há uma linha temática específica. São obras diversas, que vão tratar de vários temas, os mais variados possíveis. Então, comecemos, pelo clássico da literatura pós-moderna, o livro Tremor de Terra, do escritor mineiro Luiz Vilela. Trata-se de um autor muito cioso, do trabalho, do labor formal, e que em vários dos seus contos vai tratar sobre as relações sociais na sociedade pós-moderna, a solidão, o egocentrismo e os sintomas doentios, os sintomas doentios de um mundo cada vez mais ilhado, em que as pessoas não se acessam, em que as pessoas se transformam em verdadeiros zumbis relacionais, cada um fechado em si mesmo e criando as maiores anomalias nas relações sociais. Então, trata-se de um livro que faz um raio-x da sociedade pós-moderna, com todas as suas monstruosidades, com todas as suas anomalias e com todas as suas problemáticas. Uma outra obra, também de uma autora pós-moderna, é o conjunto de crônica As Casas das Palavras, um conjunto de crônicas As Casas das Palavras, da escritora Marina Colaçante. Tratam-se de crônicas que também falam do homem contemporâneo e explorando questões como preservação do meio ambiente, as relações sociais, principalmente desse mundo egocêntrico e corrido que nós vivemos, a violência, a desigualdade social. E aí cabe nós estarmos atentos às possíveis relações que, por exemplo, a Unimontes pode estabelecer entre alguma crônica do livro A Casa das Palavras e os contos do livro Tremor de Terra, pois ambos se coadunam nesse olhar crítico e problematizador, esse olhar realista para o mundo em que nós vivemos, para o isolamento, para o egocentrismo, para a morte do altruísmo na sociedade contemporânea. Com humor, lirismo e criticidade, Marina Colaçante faz esse olhar panorâmico sobre a sociedade contemporânea dos anos 90 e 2000, inclusive fazendo uma antecipação das relações nas redes sociais, Há uma crônica escrita há mais de 10 anos e que continua bastante atual. Um outro livro de crônicas é o livro, a antologia O Melhor da Crônica Brasileira. Uma das grandes preocupações dos alunos é dizer: Guilherme, e aí, a Unimontes vai cobrar detalhes de contos? Óbvio que não. Mas é interessante que vocês estejam atentos ao seguinte: uma coisa que a Unimontes vem exigir do aluno é pelo menos o conhecimento sobre as características estéticas e temáticas de cada um desses autores. É uma antologia que vai reunir 4 dos principais cronistas brasileiros do século XX. José Lins do Rego, Ferreira Goulart, Raquel de Queiroz e Luiz Fernando Veríssimo, destacando em cada um, em José Lins do Rego, o lirismo, o olhar memorialístico, tanto para o passado pessoal como para o passado coletivo, ele como escritor nordestino, pertencente à segunda geração modernista. Raquel de Queiroz, também o memorialismo, o humor em alguns textos fictícios, o lirismo em alguns textos reais e, principalmente, o olhar crítico para o Brasil em geral e para a sociedade nordestina. Ela que também, contemporânea de José Lins do Rego, é uma autora pertencente à segunda geração modernista. Em Ferreira Goulart, o humor, a criticidade, a maneira como ele consegue converter os incidentes e acidentes do cotidiano em matéria literária de qualidade e muito marcada por essa jocosidade, por
esse humor, por essa ironia. Em Luiz Fernando Veríssimo, nós temos textos fictícios, os mais deliciosos, os mais divertidos, que dialogam com o gênero anedótico, em que Luiz Fernando Veríssimo traz situações absurdas e sempre engraçadas, né? Situações que fogem à normalidade e que nos provocam o riso justamente por fugirem da normalidade. Um escritor contemporâneo muito sagaz no olhar, né, na percepção das nuances do comportamento humano e que consegue nos provocar um riso com seu coloquialismo e seu humor insubstituível. E agora o livro Sinestesia versus Vida, do escritor moço-clarense Edson Andrade. Trata-se de um conjunto de poemas em que o autor, com visceralidade, com paixão e transitando pelos vários tipos de formatos do gênero lírico, fala sobre a nossa existência, as dificuldades de existir uma vida cheia de vicissitudes, cheia de intempéries, cheia de imprevistos, cheia de tragédias, e como nós podemos olhar com a leveza e a sensibilidade da poesia para tudo isso. É um autor que traz em alguns momentos um vocabulário rebuscado, o que não compromete o fato de ser ele um autor pós-moderno e que experimenta a literatura, e destacar principalmente esse olhar para a vida. Um homem apaixonado pela vida, apesar dos seus encontros e desencontros, apaixonado pelas mulheres, apaixonado pela natureza, pela vida, e que com lirismo em vários momentos, criticidade em outros, consegue fazer um panorama heterogêneo da nossa vida. Lembrando aí vocês que fizeram a segunda etapa do país, né, com o livro da nossa colega, a professora Carla Selene Campos, O Lado de Dentro das Coisas, em que nós destacamos justamente essa diversidade para os vários fenômenos do nosso existir. Em Edson Andrade, nós temos o mesmo panorama. E por fim, nós temos o filme O Carteiro e o Poeta, do escritor, baseado no romance do escritor chileno Antônio Scarmeta, o filme do britânico Michael Radford. É um livro que, baseado, né, em um personagem real, o poeta Pablo Neruda, cria a história fictícia do exílio de Neruda em uma comunidade de pescadores ao sul da Itália, em que ele conhece o jovem Mário, um jovem semi-analfabeto, e estabelece-se ali uma amizade que vai transformar a vida do Mário, um poeta consagrado que vive o seu exílio no Chile, e um rapaz imaturo que aprende sobre o amor, sobre a poesia, sobre a necessidade de participação social. É um livro sobre a transformação. É um livro sobre a transformação de um homem através da poesia, através do afeto e através da sensibilidade. É isso. Boa sorte no próximo dia 4 de fevereiro. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos e sucesso no país. Estamos juntos. Vencer do Prisma.